Maria Imaculada. Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Quaresma, tempo de conversão. Queridos, hoje é sexta-feira, dia de especial penitência. Toda sexta-feira, o católico é chamado a fazer uma penitência de carne, de não comer carne. Aqui no Brasil, a igreja permite que você substitua essa penitência de não comer carne por um ato de caridade ou por um ato piedoso. Mas, de qualquer forma, hoje é dia de nós nos unirmos à paixão de Jesus. Ainda mais porque é Quaresma. Estamos na primeira semana da Quaresma e hoje é sexta-feira. Eleva o seu coração à paixão de Jesus. Nessa sexta-feira, se una à paixão de Jesus pelo jejum, pela oração, pela penitência. Eu te convido nessa sexta-feira, como ato concreto, a não comer carne e a fazer um pequeno jejum. Tira uma refeição, ou então coma menos do que você está habituado a comer. E medite na paixão de Jesus. Se você puder, reze a Via Sacra. É sexta-feira de Quaresma. O evangelho que a igreja nos propõe, nessa sexta-feira quaresmal, dia 23 de fevereiro de 2024, está em Mateus. Mateus, capítulo 4, versículos de 20 a 26. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, antes de teres pago o último centavo. Glória, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, o versículo 20, com certeza, quando Jesus pronunciou essas palavras do versículo 20, Jesus deixou aqueles judeus que ouviam a sua pregação boquiabertos. Na cabeça de um judeu, à época de Jesus, não existia pessoa mais justa, não existia pessoa mais santa do que os fariseus. Porque os fariseus cumpriam as minúcias da regra, as minúcias da lei mosaica. O judeu entendia como santo, como alguém perfeito, alguém que vivia a plenitude, a lei de Moisés. Israel havia sofrido muito ao longo dos séculos por ter, por diversas vezes, abandonado a lei. Quando o povo foi expulso da Babilônia, ou foi porque se entregou à idolatria, adorando falsos deuses, abandonou a lei de Moisés. E porque abandonou a lei de Moisés, saiu da graça de Deus e se expôs às insídias de Satanás. E foi terrível o exílio do povo de Deus na Babilônia. Foi terrível. O povo não ouviu a pregação do profeta Jeremias. O povo não ouviu os lamentos do profeta Jeremias. Não se converteu. Coração fechado, coração duro. Não se converteu, não observou a lei e deu no que deu. 40 anos de exílio na Babilônia. Por conta dessa experiência do povo de Deus, surgiu os fariseus. Pessoas que viviam extremamente a lei de Moisés em cada detalhe.
E para ter garantia, para ter certeza de que estavam observando a lei, acrescentavam ainda outras regras, e outras regras, e outras regras, e outras regras, de forma que a religião se tornava uma coisa detalhista, uma coisa mecânica, uma coisa automática, uma coisa de fazer coisas. A religião dos fariseus era fazer coisas, fazer prática, fazer ritos, cumprir a lei, observar a lei. Como alguém que vai observando um checklist e preenchendo cada lacuna do checklist. Já fiz isso? Sim. Já fiz aquilo? Sim. Já fiz aquele outro? Sim. E assim por diante. E os judeus olhavam os fariseus como pessoas muito justas, muito perfeitas, porque viviam a lei. E olha o que vai dizer Jesus no versículo 20 hoje. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Os judeus ficaram boquiabertos. Mas, Senhor, como que eu vou ser mais justo que um fariseu? Se eu não for mais justo que um fariseu, eu não vou entrar no céu? Me é impossível ser mais justo que um fariseu. Queridos, aqueles homens boquiabertos, perplexos diante de Jesus, ainda não haviam compreendido que a perfeição que Jesus deseja não é a perfeição no cumprimento de regras e de normas. A perfeição que Jesus deseja é o amor. O amor é o cumprimento da lei de maneira perfeita. E aí Jesus explica isso nos próximos versículos de maneira que, aí sim, os judeus entendem muito claramente o que Jesus queria dizer. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Ou seja, a lei diz não matarás. E aí Jesus mostra que existem outras formas de matar, com o desamor. Versículo 22. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado por juízes. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo do inferno. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo do inferno. O que isso quer dizer é que o amor é o vínculo da lei. Aquele que ama vai para o céu. Aquele que não ama vai para o inferno. Aquele que ama cumpre a lei na plenitude, ainda que não observe minuciosamente todas as regras. Como os discípulos de Jesus não observavam de maneira farisaica todas as minúcias da lei, por vezes eles colhiam trigo em dia de sábado, por vezes eles comiam sem lavar as mãos, e isso escandalizava os fariseus, e os fariseus censuravam e perseguiam Jesus por causa disso. Os fariseus ainda não haviam entendido, eles ainda não tinham compreendido que o que Jesus quer é que nos amemos uns aos outros. Eis que vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Queridos, Quaresma é tempo de oração, penitência e caridade. Caridade é sinônimo de amor. Na primeira carta de João, capítulo 13, versículo 18, o apóstolo João diz assim: filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nessa sexta-feira quaresmal, dia de penitência, dia de jejum, eu quero te convidar a fazer uma revisão de vida, a olhar para dentro de você mesmo e organizar o baú do seu coração. Observa se você não tem nutrido rancor, mágoa, ressentimento. O ressentimento, o rancor e a mágoa são como ervas daninhas. Elas aparecem no meio do jardim. Você tem que arrancá-las. Quando aparecer a mágoa, o rancor, o ressentimento, arranque. E a ferramenta para arrancar a erva daninha do rancor, da mágoa, do ressentimento é a oração e o perdão. Só que tem gente que, em vez de arrancar a erva daninha, nutre. Coloca vitamina na erva daninha. Coloca terra preta na erva daninha. Rega a erva daninha. E aí o coração fica cheio de mágoas, de ressentimentos, fica cheio de rancores. E esse rancor vira um ódio. E esse ódio acorrenta a alma ao inferno. Quando nós morremos e fomos à presença de Deus, fomos julgados, o julgamento de Deus será um critério. Você amou, entra no céu. Você não amou, vai para o inferno. Esse é o critério. Mateus 26, Jesus disse: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e peregrino e me vestistes, estava doente na prisão e fostes me visitar. Quando fizeste isso ao menor dos pequeninos, foi a mim que o fazeis. Ide para o inferno, malditos, o fogo preparado para vós, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber.
peregrino e não me acolhestes, nu e na prisão e não viestes me visitar. Senhor, quando foi que te vimos sofrendo e não te socorremos? Cada vez que não fizestes isso ao menor dos pequeninos, foi a mim mesmo que não o fazeis. Mais uma vez, o evangelho de hoje, Mateus 4, Jesus retoma essa pregação que ele depois fará lá em Mateus 26. A caridade é o vínculo da santidade. A caridade é o vínculo da perfeição. E é por isso que Jesus diz: se a vossa santidade não for maior que a dos fariseus, vocês não vão para o céu. Porque a santidade dos fariseus era o cumprimento de regras, mas eles não amavam. Tanto não amavam que planejaram a morte de Jesus. Tanto não amavam que nutriam no seu coração desejos de homicídio. Não é à toa que, ao dizer que a caridade deles deveria ser maior que a dos fariseus, o mandamento que Jesus usa como exemplo é não matarás. Porque Jesus é Deus, ele conhecia o coração dos fariseus. Então ele já usa como exemplo um mandamento que os fariseus não estavam observando. Olha para o seu coração nessa sexta-feira quaresmal. Examine o seu coração. Se Jesus voltasse hoje, ou se hoje você partisse pela morte e estivesse diante de Jesus para o seu julgamento, e Jesus te colocasse na balança do amor, onde você passaria a eternidade? Sexta-feira, dia de penitência. Eu te proponho hoje a fazer um gesto de amor, um gesto de perdão. Pensa uma coisa prática para fazer hoje. Socorrer uma pessoa que passa fome, comprar um lanche para um morador de rua, visitar um parente doente. Quem sabe, se reconciliar com uma pessoa com a qual você está brigado, pedir desculpas e ofertar perdão. Abrir o coração para o céu. É a proposta para hoje. Mãos à obra. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.